Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos continuando o que nós vimos na aula passada em relação ao dimensionamento estrutural do pavimento, das camadas de lastro, altura que nós vamos ter admissíveis, cargas admissíveis e alguns métodos de se estar avaliando esse carregamento, estar medindo tensões que estarão atuando em toda a vida útil da superestrutura ferroviária. E hoje nós vamos estar executando um exemplo em que nós vamos calcular a altura do lastro. Para isso nós vamos utilizar esses dados aqui fornecidos pelo exercício. Então ele pede para que seja dimensionada a altura de um lastro, sabendo-se os seguintes dados. Nós temos que o peso por eixo da locomotiva é de 20 toneladas. Esse peso ele é bem usual mesmo. Quase todas as locomotivas de carga de minério têm esse padrão aqui de 20 toneladas, em que está se pegando o vagão mais pesado, no caso que é o carro-chefe, que nós temos não só a carga de minério, mas nós também temos motores, nós também temos outras utilidades que são presentes no veículo. A dimensão dos dormentes aqui é dada em metros, então nós temos que a extensão, o comprimento do dormente ele é 2 metros por 0,20, que é a largura dele, 0,16 é a altura do nosso dormente. Nós temos que o coeficiente dinâmico, o coeficiente de impacto é igual a 1,4, que nada mais é do que esse CD aqui que nós tínhamos calculado, que é em função da velocidade, velocidade ao quadrado dividido por 30.000 mais 1. A faixa de socaria é igual a 70 centímetros. Essa faixa de socaria é basicamente essa largura aqui escura que nós temos embaixo do dormente, que é onde ele vai ser socado dentro do lastro, O dormente vai ser colocado dentro do lastro pelo sistema que nós chamamos de socaria, em que vai comprimir o lastro e vai gerar esse deslocamento dos grãos, e é onde ele vai ficar travado, impedindo que ele sofra deslocamento e que a carga de vibração na locomotiva cause, por exemplo, perda de material, impedindo esse problema. A distância entre os eixos da locomotiva é igual a 2,2 metros, certo? Então nós temos aqui, acho que aqui não vou ter nenhuma imagem da locomotiva na foto dela lateralmente, mas é basicamente o eixo de uma locomotiva até o outro, Então a gente tem o comprimento da largura dele, que vai estar sobre os dormentes, e de um eixo até o outro a gente vai ter 2,2 metros. A taxa de dormentação, que é quantos dormentes nós teremos por quilômetro, é de 1.750 unidades por quilômetro. Ou seja, em 1 quilômetro de linha férrea nós temos 1.750 dormentes. E o CBR, o índice de suporte Califórnia do sublastro, é 20%. Bom, primeiramente vamos calcular a distância entre o centro dos dormentes. Lembrando que essa distância aqui é do centro até o centro de outro dormente. Então nós temos aqui 1.000 dividido por 1.750. Esse 1.750 aqui nada mais é do que o número de dormentes que a gente está tendo por quilômetro. E esse valor aqui é exatamente a 1.000, que é o quilômetro. Então, o quilômetro tem 1.000 metros, então a gente vai ter que a distância do centro dos dormentes por dormentes utilizados no caso por quilômetro, é igual a 0,57. O número de eixos dividido por A vai dar esse valor N aqui, sendo A a distância entre o centro dos dormentes. Esse valor aqui ele vai variar a distância entre o eixo, que a gente foi dado aqui, que é igual a 2,2, que é padrão da locomotiva, sobre a distância entre os dormentes, que é igual a 0,57. Esse valor N vai ser dado então em 3,86, um valor adimensional, mas que vai ser útil no cálculo do PC, que é a nossa próxima etapa, que representa a carga sobre o dormente. Então nós vamos ter a carga sobre o dormente dada na ordem da peso da roda mais pesada, então é 20 vezes 1.000, sobre 2.
o CD calculado que nós tínhamos avaliado, que é 1,4. E como a gente tem uma dica aqui que ele deu que são 20 toneladas por eixo e cada eixo tem duas rodas, então no final cada tonelada vai ter igual a 1.000 kg. Esse peso aqui ele está levando em consideração que são obviamente ele está passando tonelada aqui para quilo, então uma tonelada tem 1.000 kg, então vai ser 20 toneladas eixo, então vai ser 20 vezes 1.000. E como cada eixo tem duas rodas, vai dividir por 2, porque vai estar dividindo essa carga nas duas rodas dentro do eixo. Então vai ser igual a 1.000 kg por que a gente vai ter no caso por sobre o dormente. Então é isso que a gente está calculando, sendo esse PR aqui o peso da roda mais pesado. Esse valor aqui que nós calculamos, então que deu 10.000, dividido pelo valor N calculado, que deu 3,86, vezes o CD dado no exercício, que é 1,4, o coeficiente dinâmico ou coeficiente de impacto, que é 1,4, nos dará aqui a carga sobre o dormente é igual a 3.627 kg. Agora nós vamos calcular o PO, que é a pressão média no inferior da face do dormente, que vai ser dada pela carga que nós calculamos sobre o dormente, sobre as dimensões dele, da base e da largura. Vai ser basicamente, vai levar em consideração então a largura do dormente vezes a faixa de socaria, que foi dada aqui no exemplo. Então nós temos 0,2 vezes o 70, né? Ele passou aqui para centímetros, que vai dar então o valor 3.627 calculado anteriormente, quilos sobre 20 vezes 70. Então vai dar na ordem de 2.591 kg por centímetro quadrado de pressão inferior na face do dormente. O PS, que é a pressão de ruptura no sublastro, vai ser dado pela fórmula 70 sobre 100, ou seja, 0,7 vezes o nosso CBR. Nosso CBR é 20%, que vai dar igual a 14 kg por centímetro quadrado de carga que vai estar gerando ruptura no sublastro. Nós ainda temos que calcular a resistência no subleito, que vai ser PS sobre esse CS aqui, sendo que o PS, como nós já calculamos, é a pressão de ruptura no lastro, né, no sublastro, na camada que estamos trabalhando, dividido por esse CS aqui, que é o valor que ele deu referente, vejamos aqui da onde que ele pegou esse valor aqui, igual a 5,5. Esse valor aqui do CS, ele foi calculado aqui anteriormente, que é um coeficiente de segurança que vai variar entre 5 e 6 dentro da tensão admissível no sublastro. Então ele vai reduzir um pouco da pressão que o sublastro vai aguentar para 2,55 kg por centímetro quadrado. Então se ele deu aqui antes que a pressão de ruptura no sublastro era 14, ele deu uma reduzida na pressão que ele vai estar suportando. De uma forma como um coeficiente de segurança, né? Um coeficiente redutor da carga de suporte da estrutura. Agora nós vamos calcular o pH, que é a resistência do subleito, que vai ser dado em função de 53,87 sobre a altura do lastro, vezes o PO, que é nada mais nada menos do que a pressão média no interior da face do dormente. Bom, como nós queremos achar a altura e nós já calculamos o pH aqui anteriormente, que é igual a 2,55, então basta que nós façamos as mudanças aqui dos coeficientes aqui para os valores que nós já calculamos. Então nós já temos esse pH, que é a resistência do subleito, nós já temos o PO, que é o valor da pressão média no interior da face do dormente. Basta que nós separarmos o H aqui e nós calcularmos ele. Então nós vamos ter o que? Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar em 24,7 centímetros, arredondando deu 25 centímetros. Ele está utilizando essa fórmula aqui do Talbot, mas tem outras fórmulas também que dá para calcular. Essa altura aqui tem, por exemplo, essa outra fórmula aqui do Talbot, que ele está, na verdade, essa fórmula aqui ela está, se não me engano, para polegadas, essa aqui está para centímetros.
essa é a diferença entre elas. E então nós calculamos aqui nossa altura deu 25 centímetros. Agora nós vamos ver como funcionaria esse cálculo com base no método gráfico, que vai nos dar um valor bem aproximado ou um valor, no caso, idêntico. Agora vamos calcular a altura do lastro para o mesmo exercício, só que com a solução no gráfico. Então, depois do passo 4, que nós tivemos aqui já com o valor calculado do pH e do PC aqui, né? Do pH e do PO, então a gente vai calcular esse casinho aqui, que é um valor de porcentagem que vai ser calculado em relação à pressão média no interior da face do dormente, dado em porcentagem, né? Que é um valor admissível da pressão no sublastro dado em porcentagem, para a gente poder interpolar aqui nessa curva e encontrar a nossa altura. Fazendo esse cálculo, então, para o pH que nós havíamos calculado, que é a pressão na resistência do subleito, que deu igual a 2,55, e no PO, sobre o PO, que é basicamente a carga que vai estar sendo atuada no interior do maciço, vezes 100, que nós vamos achar o valor em porcentagem, nós vamos chegar então a 0,984 vezes 100, que vai dar 98,4%. E vamos colocar esse valor aqui no gráfico. Então 98%, né, vai dar em torno disso aqui, seguindo em linha reta, vai dar mais ou menos aqui. Atingimos o gráfico, até atingir o gráfico, descendo aqui nós vamos encontrar a altura, que dá 250. Aqui é 250 milímetros, tá? Aqui está aparecendo que é centímetros, mas é milímetros. E vai dar esse valor aqui, 25 deu 250 milímetros, que é igual a 250 centímetros. Tem um gráfico aqui, melhor para você ver ele, que está em milímetros aqui, é o mesmo gráfico. Antes ele cortou ali na imagem, não deu para aparecer. Mas vai dar esse valor, o mesmo valor que nós calculamos pelo método de cálculo. Então nós chegamos que a altura aproximadamente é de 25 centímetros da altura do lastro, que nós gostaríamos de achar, e geralmente nunca é uma medida inferior a esse 25 centímetros para o lastro, né? Então é uma altura bem adequada para o nosso cálculo. Aqui nós temos o gráfico que nós utilizamos. E na prática pode-se admitir a distribuição da pressão na plataforma, sendo uma altura até de 20 centímetros do sublastro. E tem-se que a pressão na plataforma da ferrovia, né, que é o valor que nós calculamos, vai ser igual na ordem de 53,93 dividido por 20 mais 25, que são a altura do lastro e do sublastro, vezes 2,591, que é nada menos do que o PO, que nós calculamos como sendo a pressão média no interior do dormente, né, da face do dormente. Então, com base nisso, nós vamos chegar que o nosso pH aqui, que é a resistência total do subleito, é igual a 1,2 kg por centímetro quadrado. E que é um valor bem razoável para terrenos que tenham sido compactados a aproximadamente 100%. Agora vamos ver algumas metodologias, né, que são utilizadas para dimensionar a camada do dormente, alguns critérios técnicos que podem nos auxiliar, que é definir os parâmetros básicos do espaçamento da ferrovia ali, que são a bitola, o espaçamento entre os dormentes, a carga total máxima por veículo, o afastamento entre duas rodas consecutivas, a velocidade de operação do veículo, determinar as cargas dinâmicas, determinar a pressão sobre a face inferior do dormente, determinar a pressão admissível para o material ser utilizado no sublastro, determinar a altura da camada de lastro, fazer os cálculos para a camada de sublastro para ver se a resistência de ruptura na plataforma vai suportar toda aquela carga. É um passo a passo, né, do que nós calculamos anteriormente. Aqui nós temos um exemplo então das camadas. Aqui tem algumas medidas que mostram, por exemplo, basicamente as cotas, né, de um desenho. Então, numa vista em corte da superestrutura ferroviária. Então, nós temos aqui a camada da altura do lastro, a camada da altura do sublastro, as distâncias horizontais aqui, né, da estrutura, né, que nós estamos vendo em corte. Então, nós temos aqui
a bitola, onde está passando o trem, 1,6, o comprimento total do dormente igual a 2,8 metros. Nós temos essa distância de sobra aqui de 0,3 por 0,3, né, que o veículo ferroviário ele é um pouco maior do que a bitola, tem que lembrar disso. E aí nós temos aqui a inclinação do grade, né, para passagem de água, impedir que a água fique apossada aqui. Nós temos as valetas de infiltração para levar a água embora. Nós vamos aprender a calcular ela nas próximas aulas. Aqui a gente tem algumas questões como os limites para dimensionamento da seção, em que alguns trabalhos assim que já foram implantados por outras empresas como a Valec e CRM, que são algumas empresas que já trabalharam com superestrutura ferroviária ou têm trabalhado, e que algumas adoções que eles têm tomado, como por exemplo o lastro não deverá cobrir os dormentes, sendo coroado a 5 cm da face superior. No caso do dormente de concreto com blocos ligados por tirantes metálicos, o lastro deve ficar 2 cm abaixo do tirante, observando o coramento de 5 cm. A soca, né, que é o socaria que vai implantar os dormentes dentro do lastro, deve abranger para cada lado dos eixos dos trilhos sobre os dormentes, no mínimo de 40 cm para as bitolas largas e normal de 30 cm para a bitola estreita. Então, para cada lado, né, vai ter que ser implantado, na hora que for implantado esse dormente aqui no interior do lastro, ele tem que ainda sobrar um pouco de material lateralmente, não pode cobrir o material exatamente para não afetar o transporte, o tráfego, né, da locomotiva. E ela deve permitir, digamos, esse respiro aqui, como uma espécie de carga aqui que ele vai estar mantendo o lastro para manter o dormente todo fixado. Aqui vocês podem ver que ele deixou para 0,3 metros, então tá certo. A faixa central não atingida pela soca terá pelo menos 30 a 40 centímetros de largura, está repetindo a mesma coisa. A capacidade de suporte na plataforma não deverá ser excedida pela pressão transmitida pelo lastro, a qual terá espessura suficiente para uniformizá-lo. Então, podem variar antes nos cálculos que nós fizemos. Então, a capacidade de suporte que nós estamos tendo em toda a ferrovia, né, ela não deve ser excedida pela pressão transmitida pelo lastro. Então, exatamente para que não ocorra de você ter uma carga maior atuando em cima do lastro, que vai gerar perda de material, vai gerar um recalque diferencial aqui. Bom, existem ainda os limites básicos para dimensionar a estrutura de modo a tornar ela segura e prática, né? Não fazer uma superestrutura que seja ineficiente em termos de economia. Então, a ombreira terá a largura adequada à estabilidade da via. Recomenda-se 30 cm para as vias com trilhos longos soldados, TLS, 20 cm para as vias com alta densidade de tráfego, sem esses trilhos longos soldados, e 15 cm para as demais. O talude do lastro não terá inclinação superior a 1 para 1,5 altura por base, que é essa camada aqui, né, do grade, por onde a água vai percolar. A altura da camada de lastro sobre os dormentes deve variar entre 40 cm e 20 cm nas linhas de bitola larga e normal, e entre 30 e 15 cm nas de bitola estreita. Que está falando em relação à altura de uma camada para outra, né, que vai ser utilizado como base. Vocês podem começar a fazer inclusive um projeto de vocês baseando-se já nesses critérios de projeto, né, que são critérios que já foram experimentados, não só simplesmente calculados, são calculados e já foram aplicados em outras obras. E em linhas de grande solicitação, seja pela carga ou pela velocidade, a espessura poderá ser aumentada até atingir o valor de afastamento face a face dos dormentes, usando então uma camada de brita graduada para o lastro e uma de sublastro com material de menor granulometria. Então, onde você tem grande solicitação, pode até se atingir um pouco maior essa distância entre os dormentes, né? E no caso dá para se utilizar até uma brita mais graduada que vai aguentar mais a carga. Então você pode ter às vezes uma distância entre os dormentes um pouco maior, se for uma carga muito
muito solicitada, né, em cima da linha férrea. Então a gente tem aqui mais um exemplo. Esse aqui são os dormentes que estão fixados. Aqui é a ombreira, seria essa sobra aqui que nós temos na estrutura aqui do lastro, né, um aumentozinho dela para permitir que a água escoe aqui, sem ficar empoçada. Isso aqui parece ser bem grande, mas na verdade não é tão grande assim, é só um errozinho no desenho, até mesmo porque senão a água ficaria empoçada aqui. Sempre levar em consideração, obviamente, a percolação hídrica, né? Então a gente tem aqui a questão do subleito, dos níveis das camadas. Aqui tem mais ou menos, vocês devem ver isso aqui em Geotecnia 3, ou vocês já não viram na disciplina, em relação ao movimento de água em taludes, em estruturas de contenção de solo, que é sempre importante verificar para onde essa água está escoando, colocar, se necessário, drenos, sistemas que percolem essa água para impedir que ela fique empoçada e gerem prejuízos ou mesmo acidentes na superestrutura ferroviária. E os limites para dimensionamento da seção. Quando a altura da camada de lastro for calculada, ultrapassar a altura recomendada para a classe da linha, pode ser utilizado por medida econômica material de categoria inferior para o sublastro, desde que ofereça boa condição de drenagem e tenha capacidade de suporte para a pressão que deve ser transmitida. Então, quando você dimensionou o lastro e ele deu aqui tem um valor que a gente tinha colocado, né, um valor limite pro lastro, ele colocou aqui antes um valor que era de 40 centímetros ou por volta disso da altura da camada de lastro. E que quando essa camada aqui, ó, a camada de lastro sobre o dormente deve variar de 40 a 20 centímetros. Então, se ela passar muito desse aqui, quando vocês calcularem a altura do lastro, como nós calculamos anteriormente, seja pelo gráfico ou seja pelos cálculos, pode-se deixar dessa forma, caso não tenha passado tanto assim, passou 5 centímetros ou 10 centímetros, pode se manter assim e pode se escolher por colocar o sublastro, até mesmo para economizar um pouco na obra, uma granulometria menor do sublastro, né? Uma camada de brita menor, uma camada de solo menor, mas que tenha as capacidades que foram estabelecidas anteriormente, que nós mostramos para a CBR, em questão de quanto de material que está passando e está ficando retido nas peneiras. Se respeitar essas ordens, então está tudo bem. Vamos ver agora alguns aspectos construtivos, como a escolha do material para lastro deve obedecer ao critério econômico, observados os dispositivos de normas técnicas. O lastro ou sublastro somente deve ser lançado sobre a plataforma de forma regularizada, ou seja, assim que tiver compactado, nivelado, abaulado, né, que já tenha sofrido os recalques necessários e que apresente a adequada condição de drenagem. A soca, né, o sistema de socaria dos dormentes no lastro deve ser executada preferencialmente por processo mecânico, como nós já vimos na segunda aula, né, que tem a socaria, a máquina que vem socando ela, e em qualquer caso em camadas de aproximadamente 15 centímetros, sendo recomendado até reduzir esse valor para 10 centímetros em linhas de grande responsabilidade. O sublastro, que é o material granular, a gente vai falar agora um pouco dele, regularmente distribuído entre o lastro e a terra plana, com a finalidade de melhorar a capacidade de suporte da plataforma, né? Ele fica em cima da camada de reforço do subleito, serve para evitar a penetração do lastro na plataforma, aumentar a resistência do leito à erosão e a penetração de água, concorrendo para uma boa drenagem da via, permitir relativa elasticidade do apoio do lastro para que a via permanente não seja rígida e basicamente ele é utilizado com material de granulometria menor do que o do lastro porque ele é um material mais barato, mas que atende às características estruturais e de segurança de toda a plataforma ferroviária, né? Então ele gera uma boa economia para a linha férrea. E deve ser um material obviamente mais barato que o lastro, vai reduzir os custos da construção de toda a via ferroviária, né? Aqui tem algumas características para o sublastro, como índice de grupo igual a 0, limite de liquidez máximo de 35, índice de plasticidade máximo de 6,
Aqui tem alguns estados que ele vai estar trabalhando em relação à deformabilidade do material, né? Então, esse índice de plasticidade máximo que ele pode atingir é 6, que é dado pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. A expansão máxima do material quando recebe água é de 1% em relação ao volume dele. E o índice de suporte Califórnia é mínimo de 30%, né, 30%. Bom, o sublastro deverá ser compactado de modo a obter-se peso específico aparente correspondente a 100% do ensaio de Proctor, né? Aquele ensaio de compactação realizado em laboratório, em que você coloca uma camada de solo, faz a compactação, coloca outra camada de solo, faz a compactação, segue todos os critérios normativos referentes a ele. Bom, ainda o sublastro usualmente tem altura de 20 centímetros, mas deveria ser calculado para observar as pressões vindas do lastro, né? Que vai chegar na plataforma com uma taxa de trabalho compatível com o solo da plataforma. Deve ser feito de material que se enquadra de preferência no grupo A1 de classificações do solo, né, de Highway Research Board, né, que padrões americanos definidos pela AASHTO. É um solo bem resistente mesmo, característica 1, que é bem graduado, que tem em sua constituição material tipo pedregulho, areia, pequena quantidade de finos como argila, que pode ou silt, que podem estar ali no material, né? Talvez até não faz parte dele, mas em algum momento teve contato durante o transporte, né? Carga, descarga. Pode-se utilizar solos argilosos do tipo A4 ou A7, que estão sujeitos a amplas variações de resistência durante os ciclos de secagem e umedecimento. Quer dizer, não pode ser utilizado porque eles são indesejáveis, né? Ele tem uma péssima resistência em relação ao grupo A1. Solos mal graduados, como areias finas A3, são difíceis de serem compactadas para alcançar altas densidades, então também não é interessante utilizar, mas óbvio que o material A1 é um material muito caro e às vezes você pode ter a presença de um pouco desses solos A3 e A7 na compactação durante o processo, mas não pode ser maior que, eu acho que 1% que ele tinha falado anteriormente. Aqui, para quem tem dúvida em relação à tabela com solos, né? Tipos de solos, materiais granulares, materiais siltosos, argilosos, os grupos, característica de quanto que passa, quanto que fica na peneira, limite de liquidez, de plasticidade, índice de grupo, materiais que formam como A1, pedra britada, pedregulho, areia, A3, areia fina, né? E assim por aí vai até chegar num solo com uma granulometria menor, né? Que são os solos argilosos. E o solo 1 tem uma excelente, né, boa trabalhabilidade no solo ali. Bom, subleito, em relação a esse sistema aqui desenvolvido pela American Railway Engineering Association, vai limitar a tensão admissível do subleito a 1,4 kg por centímetro quadrado, 20 polegadas, né, de unidade, baseada em experiências realizadas em 1919. Com técnicas e aparatos experimentais limitados. Isso aqui é o tanto que ele está limitando a carga que vai ser dada no subleito. Aqui ele vai trazer já para tensões admissíveis segundo, no caso, órgãos competentes de engenharia da ferroviária espanhol. Em relação à tensão admissível máxima que pode ser dada no subleito, que é dado na ordem dessa equação, 0,06 vezes o ED, que é o módulo de elasticidade dinâmica do solo, na base de 100 vezes o CBR, né? O CBR é dado em porcentagem, sobre uma equação, né, que provavelmente vai ser dada por uma curva logarítmica de 1 mais 0,7 vezes o log de N, que é o número de passagens da carga. E, no entanto, resultados mais precisos podem ser obtidos por ensaios triaxiais, né? Ensaios de laboratório em que se vai medir a ruptura do material, né? Tem alguns exercícios de cálculo, né, que vocês podem estar fazendo para repetir aquele exercício que a gente fez anteriormente, mas eles vão fazer exatamente o mesmo tipo para você calcular a camada de lastro e também para representar o tipo de material, o volume necessário e vocês calcular essas tensões admissíveis no solo. Vocês podem estar fazendo aí como prática para vocês. E era isso para a aula de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado e até mais.